A ideia na aula de ontem foi traçar mesmo, né, que um panorama em como essa disciplina da história da África se construiu, né? O olhar lá atrás, ainda Hegel dizendo que a África não tinha uma história para contar, e aí os historiadores, os pesquisadores negros hoje em dia dizendo sim, a África tem uma história para contar, né? E uma história diferente, não é uma história da África contada a partir das iniciativas do Ocidente, né? Principalmente aí da Europa, mas sim uma história da África contada influenciando essa Europa. Não há história da Europa sem uma história da África, sem a influência exercida pelo continente africano, né? E aí essa importância da gente perceber esse processo aí de descolonização epistemológica, né? Como Mudimbe, através até da obra que eu trouxe para vocês, né, a Invenção da África, ele ressalta que é importante a gente descolonizar as bibliotecas africanas. E aí eu me preocupei também em mostrar para vocês um pouquinho do que vem sendo produzido em História da África no Brasil, né, e todas as suas inovações, principalmente no aspecto cultural, né, quantos trabalhos que nós temos na área, conversando sobre música, literatura, educação, cinema, alimentação, né, para se entender a história africana, mas a partir da rotina, do cotidiano daquelas pessoas comuns, né? Os seus hábitos, a maneira como eles se comportavam, o que eles consomem, o que eles produzem, né? Então, o objetivo também da história da África é a gente abrir mão um pouco, né, dessa história da elite, contada por uma elite, e perceber aí o dia a dia, o cotidiano. E isso é extremamente engrandecedor, né? E aí a nossa aula de hoje, já focando bem mais, né, na própria proposta do minicurso, a gente vai entender um pouquinho como que funcionou esse processo de colonização na África portuguesa. É claro que a colonização ela vai acontecer, né, desde a primeira onda da expansão marítima, mas o foco aqui, até para ser mais sucinto e a gente não perder o objetivo, eu vou focar a partir mesmo do final do século XIX, início do século XX, né? Especificamente, eu pretendo trabalhar com vocês o Estado Novo. E aí eu vou até explicar, né, que o Estado Novo ele foi dividido em duas etapas, mas a gente vai trabalhar aqui com o Estado Novo salazarista, né, de Antônio Salazar. Então, dando continuidade, a primeira coisa, né, o título da nossa aula. A nossa aula ela vai falar como analisar a excepcionalidade empregada pelas metrópoles na gestão administrativa colonial, né? A base que eu usei para poder gerar essa ideia, né, de um estado de exceção foi do George Agamben, né? E eu vou disponibilizar, posso disponibilizar o livro dele. Eu coloquei, eu não sei como que a coordenação da Ampul vai liberar para vocês, mas eu criei uma pasta no Google Drive, onde eu estou colocando as aulas, né? Onde eu coloco as aulas, coloco esse material aqui salvo em PDF, os slides, porque aí vocês podem utilizar também os links que eu estou disponibilizando. E a minha ideia também era colocar uma parte dessa bibliografia lá para vocês. Então, como eu vou encaminhar por e-mail depois também, vou mandar o meu contato para vocês por e-mail, eu posso mandar esse link, tá? Do Google Drive, enfim, quem quiser entrar, baixar esse material, né, sentir um interesse maior, seria muito bacana, né, a gente estabelecer essa troca. Então, gente, a ideia desse estado de exceção, né, que eu usei como base, foi a partir do conceito mesmo da excepcionalidade de George Agamben. Então, primeiro é a gente pensar que não existe, né, uma prática colonial longe desse estado de exceção. Existia aquela normalidade na metrópole, né? Existia toda uma ideia do que era aceito moralmente, né, dentro da metrópole, num aparato legislativo, e existia o processo de colonização. E aí, nas colônias, se observa a aplicabilidade de uma anomia, né? Ou seja, a possibilidade de uma lei que iria promover uma transgressão, né, na questão dos direitos humanos, porque na colônia a lógica do capital, né, ou seja, para eu garantir
o funcionamento do meu capital, eu poderia fazer mão, né, o Estado poderia fazer mão, poderia utilizar qualquer aparato legal que fosse necessário. Essa concepção do estado de exceção, ela também vem, né, dentro dessa perspectiva de uma anomia, quando a própria sociedade delega essa função ao Estado, né? O Estado se coloca aí como o grande protetor. E se para proteger eu preciso usar de formas da excepcionalidade, né? Então a sociedade deposita nas mãos do Estado todo esse poder de controle. E aí que vem muito que a gente vai discutir, eu trouxe um pouquinho, né, pra gente ver com Foucault, né, com Michel Foucault, a ideia do biopoder, da biopolítica, o controle dos corpos, o controle da vida, né, mas que com Attila Mbembe, né, o filósofo camaronês, historiador, ele traz uma outra perspectiva quando a gente se coloca a analisar a África. E não parte só do controle da vida, mas o controle da morte. Porque a prática jurídica de um estado de exceção, ela é inclassificável. Né? Então, dentro daquele aparato dos direitos humanos, do que é possível, do que não é, um estado de exceção, seja pela razão que for, mas preponderantemente por uma razão econômica, né? Principalmente aí a ideia da propriedade privada, né? Assegurar a propriedade privada, ele se apresenta, né, como algo inominável e inclassificável, onde tudo é possível em nome do Estado. Então, toda essa ideia de colonização, ela é criada a partir desse estado de exceção. Só abrindo um parênteses, galera, é possível a gente perceber esse estado de exceção, inclusive nos dias de hoje no Brasil, né? Quando a gente observa a própria política de extermínio, vou falar pela minha realidade, né? Rio de Janeiro. É uma política de extermínio mesmo propagada pelo governo, né? Bandido bom é bandido morto. E muito ainda dessa herança da própria população aceitar esse estado de exceção, né? Essa anomia dentro da nossa lei, é por conta ainda dessa herança colonial. Né? A gente ainda vive muito as consequências, os ecos dessa herança colonial. Então, daí a possibilidade da gente entender a necropolítica, né, o conceito do Mbembe, para analisar uma realidade periférica e a maneira como o Estado lida com essa periferia. Porque a própria realidade colonial é uma realidade de inferioridade. Né? O projeto civilizacional, ele estabelece um parâmetro, e esse parâmetro, ele parte do paradigma europeu, do paradigma ocidental, e aí tudo aquilo que foge a esse paradigma é considerado inferior, mas para benefício dessas pessoas, um projeto civilizacional empregado por uma metrópole ou por um estado se propõe recuperar, né, a vida dessas pessoas. E aí se estabelece uma série de diferenças, como a prática do racismo, né, a perseguição a minorias, a representatividades, enfim. Daí ainda muito dessa herança colonial, né, sendo empregada no nosso dia a dia, e a maneira como as pessoas naturalizam, né, essas desigualdades, essas diferenças de tratamento até os dias de hoje. Mas focando, né, especificamente no que a gente está trabalhando, um processo de colonização, né, ele parte a partir de um ideal de inferioridade, né? Então, em se tratando de África, o racismo, né, ele é um braço desse sistema econômico. A inferiorização, né, de um grupo é um braço desse sistema econômico. Porque se eu preciso, né, capitalizar a minha nação, eu precisarei explorar um grupo, uma sociedade. E aí eu não tenho como explorar se eu não estabeleço paradigmas de diferenças. Né? E dando continuidade, então, né, nessa perspectiva, eu vou diminuir aqui, tá, galera? Só para facilitar a leitura, depois eu aumento novamente. Vocês estão ouvindo aí no fundo, né, os gritinhos dos meus filhos. Mas... E aí vem o foco, né, do que a gente pretende, do que eu pretendo aqui abordar um pouquinho com vocês. O Estado Novo de Salazar, que vai de 26, né, até 68.
O período de república em Portugal ele é dividido em duas fases, né? A primeira república fica concentrada nas mãos dos militares e foi uma primeira república ainda muito ruim para Portugal, né? Uma grande crise econômica, porque acaba que as suas colônias desenvolveram uma autonomia muito grande. E aí, por uma questão de pagamento de impostos, fornecimento de matéria-prima, tudo isso acabou enfraquecendo demais Portugal. Então Salazar ele acaba sendo convidado para assumir a pasta, né, como ministro da Economia. E aí que a proposta de Salazar naquele momento foi resgatar os laços, né, da metrópole com a sua colônia. Então a base principalmente era a retomada mesmo das relações comerciais, né? E aí isso traria uma série de benefícios, né, para Portugal. Quais seriam esses benefícios? Um mercado consumidor fixo, fornecimento de matéria-prima, pagamento, né, de impostos, desenvolvimento de indústrias e aí já um mercado de escape, de entrega desses produtos industriais, como também de gêneros alimentícios. E aí que essa política de Salazar, ela acaba dando muito certo, né? Ela acaba aí reerguendo a economia portuguesa. E aí, graças ao sucesso desse plano, né, em 1932, o Salazar assume o Conselho de Ministros, que seria aí um cargo equivalente ao cargo de chefia, né, de chefia de governo. E a partir de 33, já em 30, né, ele elabora o ato colonial, mas a partir de 33 ele elabora uma nova Constituição. E essa Constituição elaborada por Salazar, ele incrementa dentro dela, né, uma série de aparatos de um regime autoritário, né, e implementa uma ditadura. E aí aqui, gente, cabe até uma colocação, porque quando se estuda, né, a origem dos regimes totalitários no período entre guerras, é muito comum, às vezes, a gente pensar, né, nessa rede mesmo, né, de propagação aí dos regimes totalitários, considerando o fascismo espanhol, né, com Franco, o fascismo italiano, e a gente coloca Salazar aí dentro, né, o salazarismo dentro dessa peneira. Mas a grande questão é que o próprio Salazar fazia críticas a esses movimentos. Ele se apresentava assim, né, como um governante ditatorial, porém ele fazia críticas pela maneira como essa ditadura era conduzida. Então, é claro que ele se colocava contra o comunismo, né, mas ele também se colocava um pouco contra essas posturas mais capitalistas, né, até porque, como a gente já viu aqui, muito da base de exploração de Salazar às suas colônias partia de uma base agrícola, né, de uma base rural. Então, Salazar ele se apresentava como um ditador, né, daí todo um aparato do Estado Novo, né, dessa anomia que foi implementada, mas ainda assim ele ainda fazia algumas críticas, principalmente a Mussolini e a maneira como Mussolini conduzia a Itália, tá? E aí, como eu falei com vocês anteriormente, o Estado Novo ele é dividido em dois períodos, né, de 26 a 68, que é com Antônio Salazar, né, que é o período conhecido como salazarismo, mas com a saída de Salazar, quem assume é Marcelo Caetano, e que vai de 68 a 74, né, que é, enfim, quando se consegue o fim do regime ditatorial. A Revolução dos Escravos, né, e tudo mais. E aí, logo a seguir, já vem os processos de independência das colônias portuguesas. Principalmente aí no ano de 75. Mas continuando, galera, eu trouxe aqui algumas leis, né, que assim, em algumas eu vou até analisar no decorrer dos nossos slides. Por quê? Foram as medidas legislativas que garantiam o patrimônio, né, da nação portuguesa. Então, assim, era preciso garantir o controle dos indígenas, porque controlar os indígenas era controlar e dar segurança ao patrimônio português. Então, uma série de leis e de medidas foram tomadas para poder garantir esse controle, né, de forma que não ocorressem ameaças à soberania de ultramar,
né, que foram as colônias portuguesas. Então, eu tenho um artigo, depois eu também posso mandar para vocês, onde eu vou analisando melhor e relacionando, né, com essa postura de controle colonial e da anomia da lei, de um estado de exceção. Mas nós temos o Ato Colonial de 1930, a Lei Orgânica de Ultramar, né, e aí especificamente eu trabalhei com as populações indígenas, também conhecida como Estatuto do Indigenato, Estatuto do Indígena Português, na província de Guiné, Angola e Moçambique, a própria reforma prisional do Ultramar, né, o que era considerado um contraventor, e o Decreto-Lei de 35.046, que é quando se cria a PIDE, né, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, né, que era ali a base do confronto com os movimentos de libertação. Mas esses quatro aparatos de lei, eles traduzem bem para a gente a maneira como esse estado de exceção ele se cria nas colônias portuguesas, né? E aí, antes de entrar especificamente aí, né, na necropolítica, é importante a gente perceber que outros pesquisadores, outros pensadores já vinham problematizando como que esse estado capitalista controla a sua população, né? E aí a sua população eu insiro inclusive as colônias. E por isso, portanto, eu falei de Michel Foucault, né? Quando ele estabelece aí o conceito de biopoder. Então, o conceito de biopoder é a ideia de um aparato legal, né, que torna o seu cidadão dócil. E aí, quanto mais dócil, mais producente. Quanto mais producente, mais ele vai beneficiar um sistema econômico capitalista, né? Então, a proposta do biopoder, ela estabelece que o quê? Todas as situações, tudo que é vivo, cada pessoa, ela passa a ter um valor de mercado, né? Ela é uma peça nessa engrenagem. Ou seja, a vida tem um valor de mercado. A vida passa a ser monetarizada, né? Ela traz uma série de privilégios. Né? A vida traz lucro para determinados grupos. Só que, qual é o oposto disso? Né? E quando o controle dessas relações ela vai além, né? Não monetariza a vida, mas monetariza a morte, né? Onde o sistema político e econômico ele produz uma política de morte, onde o extermínio ele vai gerar uma série de benefícios para uma elite, né? E aí nós temos, a gente pode analisar dentro desse cenário os refugiados, os imigrantes, né? Qualquer parâmetro de extermínio de racialização. E é aí que vem, né, a proposta do pensador, né, filósofo, historiador camaronês Attila Mbembe e o seu conceito de necropolítica. Eu trouxe aqui também, olha, um outro livro que eu acho que é assim, fundamental para a gente entender o pensamento do Mbembe, que é o Sair da Grande Noite, tá? Ensaios sobre a África descolonizada. Recomendo demais também. Aliás, toda essa coleção que saiu pela editora Vozes é assim, de extrema importância, né? Ontem, para a gente entender o continente africano, ontem eu já havia demonstrado, né, no Centro da Etnia, que também faz parte dessa coleção. Eu não tenho todas as obras ainda. O próprio livro do Mundimbe, né, A Invenção da África, né, mas é uma coletânea. Esqueci agora o nome do professor. Quer ver? Eu até tenho aqui. Foi o José de Assunção Barros, né, professor da Rural. Ele, junto com alguns outros professores que acabaram desenvolvendo essa coletânea pela editora Vozes. Mas Mbembe ele vai problematizar a monetarização de uma política de extermínio, né, de uma política de morte. Então, a necropolítica ela vai se basear na capacidade do Estado de determinar quem deve viver e quem deve morrer. E quando que essas mortes, na verdade, trazem uma série de benefícios econômicos. Então, por exemplo, a própria indústria bélica, né? Comercialização aí de uma indústria de guerra, armas e todo um aparato de coletes, né? E de segurança para as casas. Então, existe todo um mercado, toda uma economia gerada a partir de uma política, né, de uma política de extermínio. Então, nesse sentido, se entende como soberania de um Estado o controle de morte,
né? Como eu falei anterior, se entende como soberania de um Estado determinar quem deve morrer e quem deve viver. E a África, ela acaba sendo um cenário de aplicabilidade, né, desse estado de exceção, dessa política de morte, muito ligado, e ele vai trazendo tudo isso dentro do ensaio da necropolítica, mas muito ligado à própria prática da escravidão, né, porque a escravidão é um processo de desumanização, né, você deixa de ser humano para se tornar um objeto a ser comercializado, hipotecado, emprestado, né, então assim, a desumanização que o africano sofre um processo de escravidão, né, desde da primeira onda da expansão marítima de colonização, ela já é um traço dessa necropolítica, já é um traço dessa política implementada pela metrópole dentro dessas colônias. Então, não se estabelece igualdade jurídica, né, se estabelece uma série de diferenças. Então, para Mbembe, os Estados europeus, eles determinam que há uma igualdade jurídica, eles se comprometem a estabelecer essa igualdade jurídica, matando, né, executando aqueles que fogem a esse parâmetro de igualdade, né? Então, daí a proposta civilizacional. Só que quando a gente pensa, né, na questão da necropolítica e numa política de extermínio, a gente pode ir além do extermínio físico, né, do extermínio da morte física, mas também pensar na morte cultural, na morte das raízes, na morte de quem aquele ser é, né, para aquele ser se tornar o outro. Então, o próprio processo de civilização vai promover a morte cultural, a essência desse ser. Então, agora eu vou passar a trazer para vocês um pouco, né, de como que Salazar implementou isso, né, nas colônias a partir dessa missão civilizadora. Como vocês estão vendo aqui nessa primeira mensagem que está em amarelo, aqui é um trecho, tá, do Diário do Governo, né, que é o Ministério das Colônias, quando em 1930 Salazar começa através de um aparato jurídico, né, tratar do controle das colônias. E aí olha o que se diz, né? Portugal, disse aí, tem a função histórica e essencial de possuir, civilizar e colonizar domínios ultramarinos e de exercer a influência moral que lhe é adstrita pelo padroado do Oriente. Denominam-se colônias esses domínios e cada um deles é indivisível, devendo manter a indispensável unidade pela existência de uma só capital e de um só governo geral, ou de colônia, contrariando-se as ideias de desmembramento, né? Então, com a reforma promovida por Salazar, e principalmente a partir do ato colonial, né, de 1930, esses laços, né, começam a ser reatados, e aí Portugal começa a se apresentar com a função histórica e moral, né, como vocês podem ver no relato, de controle colonial. E aí Portugal vai estabelecendo quem é esse cidadão, quem é o indígena e o que esse indígena precisa fazer para se tornar um assimilado. E aí, como eu falei com vocês, né, relacionando isso com a própria proposta do Mbembe, né, com a necropolítica e a análise dele, a missão de civilizar, ela era vista como um direito adquirido pelas raças superiores, né? Então, a ideia da racialidade, ela está assim, completamente presente na maneira como a colonização se estabelece. Então, de que maneira que a gente percebe? O corpo biológico é o que vai influenciar, né? Então, o corpo negro é o corpo que merece ser colonizado. O corpo negro, ele merece ser salvo. Aquele corpo negro rebelde merece ser extirpado. Daí o que nós vimos, regimes de apartheid, né, tanto na África do Sul como dentro, né, do próprio Estados Unidos, durante toda a década de 50, de 60, uma proposta ligada a KKK, a Ku Klux Klan. Por isso que eu trouxe ontem, né, um pouco, claro que de uma maneira ainda muito sucinta, mas os ideais do pan-africanismo, a importância do pan-africanismo, porque essa necropolítica, ela passa a ser aplicada
explicada ligada à ideia desse corpo biológico que precisa ser domesticado, que precisa ser domado. E a missão de civilizar era uma missão destinada aos europeus, né, de controle desses corpos. Então, o massacre fazia parte desse projeto. Né, o massacre desses corpos, de quem se rebelava dentro desses corpos, né, fazia parte desse projeto, dessa missão civilizacional. Então, o potencial de colonização era um potencial de violência. E bem me deixei isso muito claro, né, uma violência até então desconhecida, porque é uma violência que desumaniza, é uma violência que objetifica. E objetifica por conta do próprio sistema político e econômico capitalista. Aquele ser humano, ele faz parte de uma engrenagem econômica. Se ele se rebela, ele merece ser extirpado. Ele precisa ser retirado. E a função da colônia era uma função econômica, né? Daí a importância de se traçar quem era o indígena, quem era o assimilado, né? E trazer propostas para essas pessoas. Daí que, como eu disse, a ideia de uma necropolítica, dessa política de morte, não é só a morte física, né? Mas também uma morte cultural. É você criar uma ideia e desconsiderar, para aquela pessoa desconsiderar toda a sua natureza, toda a sua cultura, toda a sua tradição. Então é a morte das tradições. Porque tais tradições, como o próprio Mudimbe diz, as tradições africanas, elas sempre foram consideradas exóticas, crendices, logo elas são inferiores. Então, o processo de colonização era também fazer com que essas pessoas desconsiderassem toda a sua base histórica para almejar ser, né, algo que a Europa proporcionaria, né? O ideal de colonização não é uma colonização física só, é a colonização das mentes. E eu já estou dizendo isso porque um dos instrumentos utilizados por Salazar para colonizar as mentes foi a educação. Né? E daí o diálogo direto com a nossa terceira aula, que foram que a gente vai analisar aí os impactos da pedagogia freiriana dentro, né, do continente africano nesses países de língua portuguesa, né? Porque assim, colonizar não era uma colonização apenas jurídica, espacial, mas também colonizar a forma como as pessoas pensavam, e a educação contribui diretamente para isso. Então aqui, galera, eu trouxe mais um pedacinho, né, dos documentos analisados, das fontes, né, para a gente dialogar um pouco com essas fontes. Então, aqui é o Estatuto do Indigenato, né, o Estatuto dos Indígenas Portugueses, que estabelece quem eram esses indígenas. Então, olha só, artigo 2. Consideram-se indígenas das referentes províncias os indivíduos de raça negra, né, pensem lá a questão, né, do corpo biológico, ou seus descendentes, que tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais, pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. Parágrafo único. Consideram igualmente indígenas os indivíduos nascidos de pai e mãe indígena em local estranho àquelas províncias, para onde os pais tenham temporariamente se deslocado. Então aqui já se estabelece esse parâmetro de inferioridade. Quem era o indígena? Os indígenas são súditos portugueses, submetidos à proteção do Estado português. A ideia também da infantilização desse indígena, né? Então assim, o Estado português ele não estaria ali apenas para explorar de uma maneira vilã, né? Mas de trazer o benefício da proteção contra eles mesmos. Né? Então, os indígenas são súditos portugueses, submetidos à proteção do Estado português, mas sem fazerem parte da nação. Ou seja, eles eram protegidos pelo Estado português, mas não eram portugueses. Quer esta seja considerada como comunidade cultural, visto faltarem os requisitos de assimilação da cultura, que é o que a gente vai ver no próximo, quer como associação política dos cidadãos, por não terem ainda conquistado essa cidadania, né? Então essa cidadania ela era ofertada a esses indígenas. Era possível
que esse indivíduo da raça negra, né, tão inferior, alcançasse o status de ser um cidadão português. E aí é o que a gente chama de política de assimilação. Né? E o que esse indivíduo negro, indígena, precisaria fazer para ser um assimilado? Então aqui eu trouxe mais um trecho, né, dessa fonte, desse documento, que é o Estatuto do Indigenato. Condições de aquisição da cidadania pelos indígenas. Pode perder a condição de indígena e adquirir a cidadania o indivíduo que prove satisfazer cumulativamente aos requisitos seguintes: ter mais de 18 anos, falar corretamente a língua portuguesa, olha aí já o aspecto da educação, exercer profissão, arte ou ofício de que aufira rendimento necessário para o sustento próprio e das pessoas da família a seu cargo, ou possuir bens suficientes para o mesmo fim, ter bom comportamento e ter adquirido ilustração, olha só, e os hábitos pressupostos para integral aplicação do direito público e privado de cidadãos portugueses, não ter sido notado como refratário ao serviço militar nem dado como desertor. Parágrafo 1º. A prova dos fatos referidos no corpo deste artigo far-se-á pelas formas previstas nas leis, mas os requisitos das alíneas B, C e D podem também provar-se por certificado dos administradores dos conselhos ou circunscrições onde o indivíduo tenha residido nos últimos 3 anos. Para a prova do bom comportamento, além desse atestado, é indispensável certidão de registro criminal demonstrativa de que o indivíduo não sofreu condenação em pena maior, nem mais de 2 condenações em prisão correcional. Então, assim, gente, percebam que o Estatuto do Assimilado era transformar, né, esse indígena negro em traços portugueses, em traços europeus. Então, falar corretamente o português significava perder completamente os traços das línguas maternas, né? E pensem que é claro que não se estabelece só disso, mas boa parte da tradição africana, ela é constituída pela oralidade, pela prática da oralidade, né? Nós temos aí as figuras dos griots, que eram essas figuras mais velhas, que tinham um conhecimento daqueles povos, e todo esse conhecimento era passado a partir da oralidade. Então, quando se estabelece, né, não só o falar corretamente o português, como também o letramento, isso é um parâmetro europeu. Né? Quando a gente considera um povo analfabeto, ele é analfabeto na perspectiva de quem? O que significa ser analfabeto? Né, dentro dessa perspectiva, né? Acaba que significa um índice, como a gente viu ontem, né? O Banco Mundial, a ONU, eles estabelecem uma série de índices que vão determinar países desenvolvidos, né? Países subdesenvolvidos, países emergentes. Só que esses índices têm como parâmetro o quê? O que é levado em consideração? Porque por essa perspectiva, né, tendo como local de parâmetro o Ocidente, tudo aquilo que é diferente sempre vai ocupar um status de inferioridade. Né? Agora, por que não utilizar como parâmetro a prática das línguas maternas, por exemplo, das línguas nacionais, como nós vamos ver na terceira aula, né? Porque essas regiões tinham os povos nativos, né? Vamos pensar aí na região da América e toda uma tradição ameríndia que nós ainda temos e que, enfim, é desconsiderada, né? Os padrões que são estabelecidos como índices de desenvolvimento são padrões estabelecidos por uma perspectiva ocidental, né? Ou seja, ainda seguem uma lógica da colonização. Né, todos esses padrões, essas provas a que as pessoas são submetidas, as pesquisas, né, que os países são submetidos, ainda tem como referência um padrão
colonizador, né? Daí a importância da gente descolonizar, inclusive as instituições, né? Não se trata de descolonizar só a maneira como a gente produz a ciência, né? Como a gente produz o conhecimento, mas também descolonizar as instituições, sejam instituições políticas, né? Sejam instituições civis. A gente precisa descolonizar a maneira como as pessoas pensam, porque a gente ainda segue muito essa lógica colonial, né? E como vocês podem ver, a própria proposta, né, de assimilação feita por Portugal, né, principalmente aí para Guiné, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe também entra dentro dessa perspectiva, é uma proposta de desconsiderar, né, as raízes e as tradições e abraçar o que seria a modernidade. E aí, gente, como eu falei com vocês, a educação se torna um instrumento, né, dessa colonização. Então aqui eu trouxe, olha, ainda dentro do ato colonial, um pedaço do texto, né, do documento, da fonte, que relata exatamente qual seria a função da educação dentro das colônias. Então, olha, as missões religiosas do ultramar, instrumento de civilização e de influência nacional, e os estabelecimentos de formação de pessoal para os serviços dela e do padroado português terão personalidade jurídica e serão protegidos e auxiliados pelo Estado como instituições de ensino. Então, cabe à igreja educar e civilizar. E aqui, assim, eu ainda vou conversar com vocês um pouco sobre isso amanhã, tá? Mas só para vocês terem noção, dentro dessas colônias se ensinava a história de Portugal, a geografia de Portugal, né? Os livros utilizados eram livros utilizados a partir da realidade portuguesa. Não se estudava a história da própria colônia, então não se estudava a história de Angola, não se estudava a história de Moçambique, se estudava a história da metrópole, porque a proposta era tornar, a partir da assimilação, aquele indígena em um português, né? E ainda assim, tá? Por mais que coubesse, né, a metrópole, esse papel da educação, tá? Durante o salazarismo, poucos indígenas foram aqueles que conseguiram ter acesso a essa educação, né? Então, a gente vê muito mais nas missões protestantes, né, essa proposta de educar, como eu vou falar com vocês na próxima aula, boa parte, né, dos organizadores dos movimentos de libertação foram educados fora da colônia, foram educados na metrópole e foram enviados para a metrópole muito por missões protestantes. Na verdade, não se tinha, inclusive, eram pouquíssimos os professores que eram negros, né, que poderiam lecionar. Ainda assim, existia uma mesa voltada, por exemplo, só para os professores brancos, e os professores negros não eram incluídos dentro desse cenário, né? Então, e aí a colônia passou a ter que trabalhar dentro de um processo de desenvolvimento, tendo como parâmetro erradicar a analfabetização. Mas erradicar a analfabetização, ainda considerando um estado, né, metropolitano, de controle daqueles corpos e que não ofertava. Então, assim, existia uma proposta e essa proposta não era colocada em prática. Porque, como eu falei com vocês, colonizar também era colonizar as mentes. E um povo que pensa é um povo que não se torna dócil, né? Lembra que nós vimos lá tanto com Foucault, né, quanto com Mbembe, que a política da colonização era uma política que tinha como pressuposto domesticar, né, tornar aquele indivíduo dócil, porque quanto mais dócil, mais ele produz, e quanto mais ele produz, mais ele dá lucro. Agora, a partir do momento que se cria consciência, principalmente a partir da educação, aquele indivíduo ele se torna um sujeito histórico, um sujeito das suas vontades. E aí ele perde o seu valor, né, para aquele controle autoritário.
Então, assim, o que é importante a gente perceber é o quanto, né, que um processo de colonização dentro de uma perspectiva de controle dos corpos é a morte física, mas também é a morte da identidade, é a morte da cultura, é a morte da tradição daqueles povos. Ok, gente? E aí aqui um pouco mais, né, sobre como que essa educação colonial salazarista se apresentava. Artigo 6 ainda do Estatuto do Indigenato. O ensino que for especialmente destinado aos indígenas deve visar aos fins gerais a educação moral, cívica, intelectual e física, estabelecido nas leis, e também a aquisição de hábitos e aptidões de trabalho, de harmonia com os sexos, as condições sociais e as conveniências das economias regionais. O ensino a que esse artigo se refere procurará sempre difundir a língua portuguesa, mas como instrumento dele poderá ser autorizado o emprego de idiomas nativos. E aqui só um adendo, né? Quando eles falam ali que o ensino também deveria ser um ensino físico, muito da educação física destinada dentro dessa política de controle, né, da metrópole, ela acontecia porque, por exemplo, o futebol. O futebol ele foi utilizado também para tornar o cidadão apto ao trabalho. Porque é o trabalho em grupo, né? É o trabalho de um fazendo pelo outro. E aí, a partir do momento que aquele indivíduo praticando futebol introjetasse essas ideias de uma atividade em grupo, e que em grupo a coisa funciona melhor, ele conseguiria também trabalhar melhor dentro da indústria. Ele compreenderia qual era o papel dele dentro daquela engrenagem, né? Como eu falei com vocês na primeira aula, o professor Marcelo Bittencourt, ele é um que ultimamente vem trabalhando com essa questão do futebol, né? Só que eles acabam, assim, o futebol ele acaba tendo depois um ou outro fim. Porque essas organizações esportistas também passam a ser núcleos políticos, né? De movimentação dentro desse processo de libertação. E isso é uma coisa que a gente vai ver também nessa próxima aula, né? O Salazar, essa política do Estado Novo, chega um momento que ela percebe que precisava criar mão de obra, né, para dentro da colônia. Porque não tinha, na verdade, colonos portugueses suficientes, né, que viessem para a colônia para poder trabalhar. E aí o que a metrópole faz? Ela começa a selecionar, né, alguns assimilados e envia esses assimilados, leva esses assimilados para a metrópole para eles poderem estudar, se formar e voltar para a colônia para poder, enfim, atuar ali, né, nos quadros, não, conforme é sendo necessário. Só que aí também eles dão um tiro no pé. Porque, na verdade, quando esses assimilados, né, eles vão para a metrópole estudar, a gente já está vivendo aí a efervescência da Guerra Fria. E aí eles passam a ter contato com todas aquelas ideias de liberdade, né, de dentro do que o próprio contexto da Guerra Fria fornece. E aí eles voltam e começam a promover os processos de libertação, né? Então, mas isso é o que a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula. Gente, então a gente se encontra daqui a pouquinho, né, na aula em que a gente vai analisar o papel desse grande pedagogo brasileiro, né, que foi Paulo Freire dentro do continente africano. Até mais, galera!